E o título é a adoração que liberta. Porque a adoração de Deus liberta. Liberta vidas. Nos liberta, né, de cadeias, de prisões. E eu tenho certeza nessa noite que muitas cadeias e prisões serão abertas pela adoração verdadeira do teu coração. Se você veio neste lugar nessa noite, disposto a ouvir a voz do Senhor Jesus através da palavra, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. E a palavra de Deus nos fala, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, eu quero te pedir, Senhor, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos nessa noite. É a Tua palavra que está sendo pregada neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. E eu já te louvo, Senhor, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio, Senhor, que tem vidas neste lugar que vão ser libertas, Senhor, nessa noite. Que vão ser curadas, transformadas pela adoração verdadeira, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Paulo e Silas estão na prisão em Filipos, após serem açoitados e presos injustamente. Então, eles estavam fazendo missão, eles estavam fazendo a obra de Deus. E eles estavam nessa cidade. E eles acabaram sendo presos injustamente porque eles todo dia passavam para fazer a obra. E existia uma moça que tinha um espírito de adivinhar. E toda vez que eles passavam, né, para ir fazer missão, para ir pregar, para ir numa reunião, ela falava, aí vai os servos do Deus Altíssimo, aqueles que pregam a salvação. E aquilo foi incomodando Paulo. Em uma certa tarde, ele pega e ora e expulsa e repreende em nome de Jesus esse espírito desta mulher. E naquele mesmo instante ela fica liberta. Só que ela era uma fonte de dinheiro, né? Os homens ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. E a partir daquele momento, então ela não adivinhava mais, eles não ganharam mais dinheiro. Então foram as autoridades e pediram para que ele fosse preso, porque ele estava pregando costumes que não condiziam, né, com aquilo que eles, né, tinham, né, como costumes, porque eram romanos e eles eram judeus. E eles vão, então, pegam Paulo e Silas e açoitam e batem. E por volta da meia-noite eles estão orando e cantando hinos a Deus. E outros presos que estão ouvindo, pense, nós estamos aqui neste lugar, nessa noite, você veio à casa de Deus. Nenhum de nós recebeu ou recebe afronta nesse nível de apanhar, ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo foi, né, se converteu ao Cristo, ao Deus Todo-Poderoso. Um homem que era um perseguidor, que perseguia, que matava os cristãos. Mas Deus tinha uma obra. E traz ele para servir, para ser um testemunho vivo, porque ele escravizava, ele matava os cristãos. E agora ele é um servo do Deus vivo, e agora é ele que está sentindo na pele tudo aquilo. A gente adora a Deus sentado num conforto, numa cadeira, com veste, nós somos agraciados com tudo. Eu sei que nós estamos em outro tempo, mas Paulo e Silas, por amor a Cristo, apanharam naquele dia e foram parar na cadeia. E eu fiquei imaginando como é que seria isso, duas pessoas dentro de uma cadeia. E que, segundo o estudo que a gente vem aprendendo, é que era uma cadeia num lugar rochosa, era uma rocha, era um buraco.
que existia 3 compartimentos. E não bastasse eles terem apanhado com varas, que era assim que eles castigavam aqueles que perturbavam na cidade, com varas. Colocam ele dentro dessa prisão, deste lugar escuro, porque era dentro da rocha. E nesse lugar escuro, não bastasse esse lugar, nesse sombrio, porque existia 2 compartimentos, e eles pediram que colocassem ele dentro do cárcere interior, e ainda tinha mais um lugar ainda, e eles estavam nesse meio, num lugar onde tinha 2 buracos, onde eles colocavam as mãos, e as pernas eram amarradas no tronco. Pense, eles não podiam nem tocar nas suas chagas. Me diz, né, lógico, só sendo cheio do Espírito Santo, para no momento daquele, lógico que eles não sabiam o que poderia acontecer, mas ali a fé deles, a fé suportou a dor, a fé suportou as chagas, a fé suportou eles ir para aquele ambiente e adorar e orar a Deus à meia-noite. Era um horário estratégico. À meia-noite eles adoravam a Deus, não sabendo o que iria acontecer. E todos aqueles presos que também estavam naquele ambiente, naquela situação, ouviam Paulo e Silas clamando e cantando em alta voz. Que fé é essa, amados? Nós temos aprendido, né? Na outra semana ouvimos a pastora falar. A fé que Marta tinha, ela tinha conhecimento, ela tinha, mas não a fé que creu que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. E nessa noite não é diferente. Nós queremos falar das cadeias internas que nós vivemos. Que, né, nós temos cadeias que a gente está preso a sentimentos, preso às emoções. E é isso que nessa noite o Espírito Santo quer de mim e de você. Que nós sejamos libertos de cadeias e prisões internas, porque nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos viver o reino de Deus, mas a gente não consegue acessar esse reino, porque nós estamos contristados internamente, nós temos cadeias que nos prendem e impedem a gente de adorar a Deus de maneira verdadeira. Independente da circunstância que eu e você estamos vivendo, nada nos impede de adorar a Deus verdadeiramente. E nós aprendemos na palavra de Deus que a adoração verdadeira não é só vir neste ambiente, um lugar agradável, um lugar preparado para que a gente possa servir e adorar a Deus verdadeiramente. Não, não é isso que Deus quer das nossas vidas. Ele quer que a gente saia daqui e adore a Ele lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, aonde Deus nos levar, porque Ele te envia, Ele te leva a lugares. E tem vidas lá naquele ambiente que precisam da tua restauração, da tua transformação. As pessoas que estão ali estão precisando ouvir, ou talvez até ouvir, porque a gente não para nem para ouvir o outro que precisa falar, precisa desabafar. Então que nessa noite o Espírito Santo quieta o teu coração. Espírito Santo possa colocar na tua mente qual é as prisões e cadeias que impedem você de adorar a Deus verdadeiramente lá no teu lar, na tua igreja chamada casa, porque lá é a continuação do que a gente vive aqui, do que a gente ouve aqui, do que é ministrado nesse altar. É um ensinamento do Deus vivo para mim e para você, e Ele quer que você acesse aquilo que o reino de Deus tem para você, mas não consegue, porque você internamente está preso a cadeias que nessa noite precisam ser entregues ao Deus vivo. Que o Senhor nos liberte, porque a gente vê muitas pessoas pedindo e clamando, levando sobre si um peso além do que possa suportar. Muita tristeza, muita angústia, porque o mundo está aí enxertando na vida das pessoas a individualidade. O mundo está enxertando nas pessoas que a gente não precisa viver em comunidade, nem precisa viver um com o outro, não tem. Jesus andou com 12 pessoas, para mostrar que nós não conseguimos nada individualmente.
Nós precisamos estar com as pessoas de Deus, com pessoas que nos ouvem, que nos ajudam, que nos alimentam através da palavra. Então que nessa noite, se você se sente assim, solitário muitas vezes, não porque está com pessoas, porque não conheceu o amor verdadeiro de Cristo, Ele precisa entrar no teu coração, para chegar nos lugares, nas cadeias interiores da tua vida, e te libertar, para que você possa viver uma vida com Cristo e em Cristo, porque Ele tem uma obra comigo e com você. Ele precisa de mim e de você, para alcançar vidas que estão morrendo sem Jesus. Numa outra semana, num dos noticiários daqui, eu vi um moço que se jogou numa das pontes, um jovem. Disse: meu Deus, que tristeza, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, conclama a tua igreja. Conclama a tua igreja, meu Pai. Conclama a tua igreja. Nós precisamos, Senhor Jesus. Nós precisamos do teu amor, do teu ouvir, para nós estarmos atentos. Porque às vezes do meu lado, do teu lado, na tua casa, na minha casa, na minha família, tem alguém carecendo do amor de Cristo. De alguém que sirva a Deus verdadeiramente como esses homens, porque Deus tinha um propósito com essas vidas. Deus tinha um propósito com o carcereiro, Deus tinha um propósito com a família do carcereiro. Porque quando eles começam a cantar que o terremoto acontece, as cadeias se abrem, e o carcereiro, com medo, ele pega a espada e quer se matar, porque ele disse: agora eles fugiram tudo, e o que eu vou fazer? E Paulo brada e diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui, porque são cadeias espirituais que precisam ser quebradas, porque existia um propósito, e eles foram parar na cadeia, apanharam por vidas, por almas, e servir a Deus é assim, nem sempre é com alegria, nem sempre é tudo maravilhoso, não. Muitas vezes a gente tem que pagar um preço por uma alma, por uma vida. Talvez você está aqui porque o Espírito Santo quer que você entenda que tem uma pessoa lá na tua casa, lá onde você está inserido, que precisa que você ore por ela, que você clame por ela, para que Deus possa, através de você, essa vida, conhecer o Deus vivo, como esse carcereiro. E quando o carcereiro vê tudo isso acontecer, pronto com a espada para tirar a vida, todos aqueles presos lá dentro, que poderiam ter fugido. E Paulo e Silas, ainda injustamente, eles foram presos porque estavam falando de Cristo, porque curaram uma vida, foi liberta. Quando a pessoa é liberta, ela é curada. Por isso que a gente tem que olhar para dentro de si, quais é as cadeias que te prendem, quais é as prisões internas. É lá dentro de mim, é dentro de mim. Eu preciso pedir a Deus: Senhor, o que me impede de ver o teu nome ser engrandecido através da minha vida? Porque eu sei que tem pessoas que carecem do amor do Deus vivo. Pai, eu quero ser um instrumento. Jesus quer que você seja um instrumento que leve a paz, que leve o amor, que leve a alegria. Mas se a igreja recuou e vidas estão perecendo independente da circunstância, filho, filha de Deus, eles apanharam, lanhados, gente, lanhados. Como que pode? Eu fico imaginando como é que vamos cantar. Porque quando vem uma circunstância contrária na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz, a gente quer recuar, não quero mais, não aguento mais, porque eu não recebi aquilo que eu gostaria, eu não ganhei aquilo que eu queria. Nós não servimos a Deus pelo aquilo que Ele é. Ele é o amado, Ele é um Deus vivo, Ele me deu vida para mim e para você. O maior dom é a vida na presença de Deus. Você está nesse ambiente de adoração, ainda podemos servir a Deus, numa porta que se abre, mas a perseguição pode chegar a qualquer momento, onde nós só vamos poder servir a Deus nas nossas casas. Por isso a importância das nossas conexões. Jesus está preparando a igreja, porque nós não sabemos. Em nome de Jesus, que você possa abrir a casa, que você possa abrir o teu coração para receber Jesus, porque pode chegar um momento que a gente não tem esse acesso que hoje nós estamos tendo.
de adorar ao Deus verdadeiro, e que Jesus entre no meu e no teu coração para quebrar e nos livrar das cadeias que impedem. Aleluia. Na Bíblia, a adoração é muito mais do que um ritual, um sentimento passageiro. É uma entrega total a Deus. Nós louvamos a Deus, nós cantamos a Deus. Mas a maior adoração é quando a gente se entrega totalmente a Ele. Porque nós adoramos a Deus onde nós formos, nós adoramos a Deus. Nós adoramos a Deus, aleluia. Aleluia, com entrega total, envolvendo reverência, respeito, serviço e amor, reconhecendo a grandeza e a santidade do Senhor. Ele é santo, Ele é digno. Nós não podemos perder o temor a Deus. Onde quer que você e eu esteja, o Espírito Santo de Deus está. Ele vê tudo. Ele sabe tudo, nada ocultamos aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Não há onde a gente possa ir, que a gente possa esconder-se, porque Ele sabe, Ele conhece a mim e conhece a você. A adoração envolve reconhecer a majestade, santidade de Deus, demonstrando profundo respeito aqui neste ambiente. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está operando milagres. Estão acontecendo coisas neste lugar que nós não enxergamos com os olhos humanos, mas espiritualmente muitas coisas estão acontecendo. Deus está alcançando você no mais profundo. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração, na tua casa. Quantos milagres acontecem que a gente não visualiza, mas está acontecendo. Há um temor, porque onde o Espírito Santo de Deus está, há grandes coisas acontecem, mas pela falta de temor, pela falta de reverência, adorar a Deus verdadeiramente é essa adoração que quebra cadeias, e é essa adoração que traz o milagre, o impossível de Deus. Quanto impossível de Deus já aconteceu neste lugar, quantos milagres nós já ouvimos. Quantos milagres acontecem que não chegam aos nossos ouvidos. Quantas famílias foram transformadas. Quantas vidas saíram da droga, do vício, do álcool. O dinheiro não compra essas coisas. O dinheiro não compra a libertação de uma pessoa que está perdida no vício. No vício das drogas. No vício do jogo. E outras coisas mais. Enquanto você está aqui, com os ouvidos atentos, clamando ao Deus vivo, Ele está operando na tua vida e na tua casa. No versículo 23, depois de muitos aceitam, esse carcereiro, coloca ele lá, no lugar de segurança máxima. Recebendo tal ordem, esse carcereiro deve ter ficado chocado. Meu Deus, eu bati neles. De tal maneira que eles estão lanhados, cantando lá dentro. E agora acontece tudo isso. As portas se abrem, eles podiam ter fugido tudo. Mas não, eles escolheram ficar aqui. E aí ele pergunta, o que eu preciso? Ele pega uma lanterna e diz, o que eu preciso ser para ser salvo? O que eu preciso? Porque ele viu algo extraordinário acontecer. E Paulo diz, creia no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Deus e será salvo tu e a tua casa. Você crê? Você crê que Deus pode salvar os teus? Você crê que Deus pode salvar a tua família? Você crê que Deus pode te salvar? E naquele momento ele entrega a vida para Jesus e vai para casa. E lá na casa as pessoas se convertem e creem, porque eles testemunham de tudo que acontece naquele lugar. Aleluia. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas na situação em que eles se encontravam, é somente o poder de Deus que pode fazer. Por isso nós precisamos da presença de Deus para suportar as circunstâncias, as adversidades. Quantas coisas acontecem que se não fosse a presença de Deus, nós não suportaríamos.
Talvez nem tivéssemos neste ambiente de adoração, mas é na presença. É na presença. É buscando a presença. Aleluia. É nos piores momentos que Deus se revela, que vemos o sobrenatural de Deus acontecer. É quando você não aguenta mais. É quando você diz: Deus, eu não aguento mais a situação. Eu não aguento mais o que está acontecendo com a minha vida, com a minha casa, eu não aguento mais. Aí Deus, com a sua misericórdia e graça, quando você se derrama na presença dEle e reconhece o poderio de Deus, Ele vem e intervém na situação. Ele é santo, Ele é digno. Que o Espírito Santo de Deus possa colocar no meu e no teu coração, que quando vir a adversidade, a dificuldade, a gente possa cantar e adorar a Deus com alegria, ainda que aquela situação seja terrível. Como eles adoravam a Deus, eu fico imaginando: Senhor, Tu és santo, então nada, ninguém pode dizer não, eu não aguento mais, eu não quero mais, não tem. Esses homens naquela situação terrível adoravam a Deus, e através da tua oração, querido, da tua oração, está vendo? Oração requer uma ação, requer o clamor, requer a minha ida para a presença. A adoração requer o meu louvor, a minha gratidão, a minha exaltação. É uma ação que precede. Aleluia, que a tua ação nessa noite possa chegar ao coração de Deus de tal maneira que Ele liberte você de cadeias internas, aquilo que impede você de ter uma experiência linda com o Espírito Santo, de ser cheios do Espírito Santo, que Ele possa derramar sobre a tua vida aquilo que você precisa, do fruto do Espírito que você precisa. Talvez seja a alegria, se você está triste. Talvez seja o contentamento, se você ainda não entendeu que tudo que o Senhor te deu é bom. Nós precisamos do contentamento, nós precisamos dEle. Aleluia, que Ele derrame em você nessa noite. Aleluia, mas o que chama atenção é quanto de nós ter os processos e suportar, pois, para que as cadeias e prisões que podemos estar enfrentando caiam por terra e você receba o milagre. É necessário entender. Ali havia um processo e havia uma necessidade daquilo que eles estavam vivendo para que aquela alma pudesse ser alcançada. Deus muda a rota desses pregadores para que uma alma seja alcançada. Talvez o que você está vivendo, talvez seja porque alguém vai se converter, porque alguém vai entregar a vida a Cristo e você não está entendendo o processo. Porque Ele precisa que você viva este milagre, que você viva esta libertação, para que você possa falar: eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Jesus me libertou, Jesus transformou a minha casa e a minha história, por quando eu decidi entregar e adorar a Ele de todo o meu coração e de todo o meu entendimento. Aleluia, aleluia. Um terremoto poderoso acontece, simbolizando a intervenção divina e a libertação que está por vir. Este evento demonstra o poder da oração e do louvor, mesmo em momentos de dificuldade, a capacidade de Deus de intervir e trazer libertação. Talvez tenha que acontecer algo na tua vida, talvez um terremoto, não sei. Mas para que aquilo que está dentro de você, aleluia, possa cair por terra, cadeias. Quantas coisas a gente precisa da intervenção divina. Um vício não é fácil. É fácil quem está de fora falar. Um mau hábito não é fácil. Uma situação que a gente não consegue vencer não é fácil. É necessário a intervenção daquele que pode e faz todas as coisas. Se você tem uma dificuldade interna, uma situação que você não consegue vencer, um hábito que você não consegue, talvez essa é a tua cadeia.
Que Deus nessa noite, através da intervenção divina, te liberte, te ajude, que o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que você precisa nessa noite. Você precisa, é uma necessidade de ajuda, de um milagre, de um sobrenatural para alcançar. Talvez possa ser na área financeira, talvez possa ser na área emocional, talvez possa ser na área espiritual. Quanta dificuldade para orar, quanta dificuldade para buscar a presença de Deus. É uma cadeia que te impede de buscar verdadeiramente. É uma cadeia quando você deseja mudar uma coisa na tua vida e não consegue. Mas Ele é Deus. Se você desejar no teu coração e decidir nessa noite tomar uma decisão, porque é uma decisão que muda nossas histórias. Eu decido perdoar, é uma decisão. A falta de perdão é uma coisa muito terrível, é uma cadeia. Eu trouxe esse instrumento aqui que faz uma pessoa ficar presa, para que a gente possa entender que no reino de Deus não é diferente. Existe um reino espiritual das trevas, que coloca cadeias, que coloca algemas nas nossas vidas, para nós não alcançarmos aquilo que Ele deseja. Às vezes, eu preciso de um amor necessário para amar aquele que me maltrata. Às vezes eu preciso vencer a mentira. É um hábito, é uma cadeia, é uma porta aberta. Às vezes eu preciso ter amor suficiente para dar por meus filhos, mas não consigo, porque eu não recebi, estou preso numa cadeia. Às vezes eu preciso ter um amor necessário pelo esposo, pela esposa. Eu não consigo, porque eu estou presa a cadeias. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus que está aqui, talvez você precisa nessa noite perdoar alguém. Liberar perdão é uma decisão. Amar é uma decisão. É uma escolha. Eu decido amar, porque foi através do amor que Paulo decidiu. E foi apanhando, levando chibatadas, indo para a cadeia por amor, para que vidas pudessem alcançar e conhecer o Deus vivo. Que nessa noite o Espírito Santo te liberte dessas cadeias, que te impede de olhar o outro com um olhar diferente. Como está a tua casa, filho, filha, como está? Lá neste lugar é um ambiente de amor, de troca, de afeto. Teus filhos, como eles estão? Como eles olham para você? São cadeias. Cadeias que precisam cair nesta noite. Isso aqui é uma coisa material que você está visualizando, mas espiritualmente a gente não vê. Estamos presos e não conseguimos avançar, porque nós precisamos nessa noite tomar uma decisão. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em João 8,36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe quem que nos liberta? Jesus. Ele nos liberta de cadeias espirituais, para que na esfera humana natural nós possamos receber o milagre, o impossível de Deus, porque Ele age no impossível. Porque naquilo que eu e você podemos fazer, Ele não vai fazer. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus mostre para você qual é a cadeia que Ele precisa te libertar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que é santo, que é digno. Eu louvo a Deus. Para ser livre é necessário tomar decisões, abrir mão de algo que nos impede de viver o impossível de Deus. Vontade, emoções, desejos que estão te aprisionando, são coisas em nós que nos aprisionam. Falta de fé, incredulidade. Aqui é um ambiente de fé. Nós não vemos Jesus, mas Ele está aqui na presença do Espírito Santo.
A Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala isso, mas muitas vezes nós estamos cansados, oprimidos, e a gente busca em tantas outras coisas preencher aquilo que é só Jesus. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a Ele, Ele está aqui em espírito. Sabe o que Ele deseja de mim, de você? Que a gente tome uma atitude, uma decisão. Eu desejo, Pai, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero ser diferente, eu quero levar o Teu Evangelho na minha vida. Eu procuro o tempo inteiro cuidar de mim mesma, para não magoar pessoas e não magoar o Evangelho de Deus, que é santo, que é sagrado. Pessoas olham para mim, eu sou uma Bíblia viva. Você é uma Bíblia viva? Você sabe que pessoas nos observam, você numa atitude de amor transforma situações, sabia? O amor